Olá pessoal, eu sou Murilo Naldio, professor do Departamento de Computação da UFSCar, e eu estou aqui para apresentar a nossa pesquisa para vocês. No cenário atual, as empresas estão gerando cada vez mais dados, né? E não só elas, os seus usuários. Esses dados vão sendo acumulados e eles precisam ser analisados para ganhar valor. Os algoritmos de agrupamento de dados são um tipo de algoritmo, né, de programa, que consegue gerar automaticamente esse valor. Ele faz uma análise dos dados e reconhece características entre esses dados e consegue agrupar eles, criando grupos semelhantes entre si, de forma com que cada dado ele vai pertencer a um grupo em que tem outros dados que são parecidos com ele e diferentes, né, dos outros grupos, né? A vantagem de você usar esse tipo de técnica é que ela pode ser usada sem qualquer conhecimento prévio dos dados, o que é muito bom para aplicações exploratórias dos dados. Vamos fazer análise exploratória de dados. Um dos algoritmos mais famosos de agrupamento de dados é o DBSCAN. O DBSCAN utiliza conceitos de agrupamento por densidade, aonde cada dado é comparado com os dados semelhantes e os grupos são montados através da semelhança entre eles, formando grupos que são autênticos, que têm formatos naturais, sem precisar que o usuário fique definindo o número de grupos ou uma distribuição dos dados prévia. Então, isso é muito interessante, porque não é necessário ter um conhecimento prévio dos dados, né, para esse tipo de algoritmo. E a sua versão mais recente, o HDBSCAN, que é uma versão hierárquica do DBSCAN, ele permite que você tenha grupos em diferentes níveis de densidade, o que o anterior não conseguia fazer. E você pode selecionar visualmente quais grupos são mais interessantes ou permitir que a ferramenta faça isso automaticamente por você, fazendo uma análise de densidade multinível. E isso faz com que o HDBSCAN seja hoje um dos algoritmos estado da arte dessa área de análise de grupos. Só para você ter uma noção, o HDBSCAN já foi aplicado com sucesso na análise exploratória de diferentes áreas de pesquisa do conhecimento, como, por exemplo, ciências cognitivas, astronomia, robótica, bioinformática, dentre outras áreas, sendo apresentado em pesquisas que já foram publicadas em revistas mundiais de renome, como a Nature e a Science. O problema é que tanto o DBSCAN quanto o HDBSCAN, eles precisam de uma comparação par a par de todos os dados do seu conjunto. E isso, quando você leva em consideração um grande volume de dados, esse número de comparações ele é muito grande. Isso vai acabar inviabilizando a aplicação do DBSCAN ou do HDBSCAN nesse tipo de conjunto. Não é um conjunto grande, um conjunto volumoso, como o que tem nas grandes empresas, nas grandes companhias, até mesmo nas pequenas hoje em dia. Então, para que a gente consiga ultrapassar, né, esse fenômeno, é preciso que você possa paralelizar o processamento e distribuir o processamento do DBSCAN em vários computadores, dando escalabilidade. A escalabilidade é quando você divide o processamento de um programa em vários computadores, ganhando assim uma melhor performance. Para buscar uma solução para esse problema, o professor York Sanders, um dos principais criadores do HDBSCAN, também professor da Universidade de Alberta, aqui no Canadá, onde eu estou trabalhando como professor visitante, colaborando, entrou em contato conosco, juntamente com o professor Ricardo Campelo, criador do HDBSCAN, professor da Universidade de Newcastle, na Austrália, para que nós pudéssemos gerar uma colaboração e gerar uma versão muito mais eficiente, escalável, distribuída do HDBSCAN e do DBSCAN, para que a gente tivesse múltiplos resultados com diferentes níveis de densidade, de forma automática, e a gente está trabalhando nessa pesquisa, uma das principais pesquisas que a gente está fazendo aqui no Midas. E para isso a gente está usando fortemente
algoritmo de otimização, como descida do gradiente, nós estamos também usando teoria dos grafos, e tudo isso é bastante importante na nossa pesquisa aqui, vai fazer bastante impacto, especialmente para poder, né, avançar a ciência e superar essas limitações desses algoritmos que já fazem bastante sucesso para pequenas quantidades de dados. Eu aproveito para fazer o convite para quem quiser participar conosco desses desafios, né, e outros. Venha se inscrever aqui no nosso programa de pós-graduação e de extensão da UFSCar, né? Estamos esperando por vocês.